Bom, gente, boa noite. O meu nome é Marcelo Pablito, eu sou da coordenação da Secretaria de Negras e Negros e Combate ao Racismo do Sintusp. Sou também organizador do livro A Revolução e o Negro. Eu queria primeiro saudar todos que estão aqui nessa atividade hoje com a gente, que é um lançamento do manifesto contra a terceirização e a precarização do trabalho, né? Que é um manifesto que foi articulado por intelectuais, ativistas, estão aqui, inclusive o Sotomayor, né? O Ricardo Antunes, que não pôde estar presente, mas também mandou uma saudação, a Diana Assunção, que também está aqui presente, vários outros intelectuais que já assinaram o manifesto, né? Como o Vladimir Safatli, o Plínio de Arruda Sampaio Júnior, entidades sindicais, como o Sintusp, está aqui na figura do Magno, Nelly, Solange, vários outros companheiros da diretoria, Alexandre e Givanildo, e vários, Brandão, que estão aqui presentes. A CSP com Lutas, também está aqui na figura do Atenágoras, está fazendo parte da mesa, mas é um manifesto também construído por setores do movimento de mulheres, do movimento negro, do movimento LGBT, do movimento estudantil. Eu não vou citar todos aqui para não estender demais essa abertura, né? Esse manifesto, gente, já está hoje com mais de 5.000 assinaturas de trabalhadores, estudantes, intelectuais, parlamentares, como eu falei, entidades sindicais de todo o país, né? Daqui de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Como eu disse aqui no início, tem uma versão online do manifesto, está sendo divulgado. O pessoal que não assinou ainda vai circular o manifesto, podem, inclusive, quem quiser, pegar cópias para poder levar para os locais de trabalho, para os locais de estudo, né? A intenção justamente é essa, é fazer o manifesto chegar em cada vez mais trabalhadores, estudantes, professores. Esse manifesto, inclusive, já foi assinado, né, por vários trabalhadores de categorias como metroviários, professores aqui de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Pernambuco. Foi assinado, inclusive, pelos professores do Rio de Janeiro, que estão impulsionando, nesse momento, uma forte greve, inclusive, que está enfrentando o Cláudio Castro, lá, e também o novo ensino médio. E é uma greve que, inclusive, está sendo reprimida nesse momento. A gente já queria aproveitar para, agora, já desde a abertura, repudiar o ataque que a Justiça está fazendo à greve dos professores do Rio de Janeiro, né? Bom, já falei, o manifesto está aqui na porta e vai circular para o pessoal que quiser pegar. Queria aproveitar já desde o início, eu vi que tem integrantes, inclusive, de organizações da esquerda e tal, a se somarem, impulsionarem também esse manifesto, que a ideia é que seja um manifesto mais amplo possível, né? Depois a gente vai abrir um momento para saudações, inclusive para as companheiras e companheiros que queiram se somar e fazer saudação aqui à nossa atividade. Antes de começar, eu só queria saudar brevemente, pessoal, uma forte mobilização que está acontecendo no nosso país vizinho aqui, na província de Jujuy, né, onde setores da classe trabalhadora, né, do movimento estudantil, das comunidades, dos povos originários, estão impulsionando uma forte luta contra uma reforma constitucional. O governo de lá, o Gerardo Morales, está implementando e, inclusive, reprimiu brutalmente nos últimos dias as manifestações, os cortes de rodovia, de avenidas, e mesmo assim os trabalhadores e a comunidade dos povos originários segue lutando bravamente em Jujuy, enfrentando a repressão, e por isso também nós queremos, logo aqui no início, manifestar o nosso total apoio a essa mobilização, repudiar a repressão, nos solidarizar a todos os presos, os feridos nessas manifestações e exigir a libertação de todos e também tomar como nossa a luta por uma greve geral para que seja derrotada essa reforma. Queria saudar, no dia de hoje, a paralisação que os estudantes da EASH fizeram. Iniciaram o dia hoje da EASH, com a EASH piquetada, lutando por contratação de professores, contratação de mais funcionários, lutando pela permanência estudantil e enfrentando todo o projeto de desmonte da nossa universidade. Então, eu queria saudar essa mobilização. A nossa luta aqui também é contra a precarização das condições de ensino. E saudar, companheiras e companheiros, uma greve muito forte que aconteceu há poucos dias atrás na Faculdade de Medicina aqui da USP, uma das faculdades mais ricas da Universidade de São Paulo, que é anunciada como Universidade de Excelência,
mas que mantém aqui dentro um trabalho que é um trabalho semi-escravo, né, onde muitas dessas trabalhadoras tiveram que fazer vários dias de greve para poder garantir o mínimo, que é o pagamento dos seus salários e a garantia dos seus direitos. Então, eu queria logo no início aqui saudar a greve das trabalhadoras terceirizadas da Faculdade de Medicina, a luta das terceirizadas de São Carlos, a luta dos trabalhadores dos navios aqui da universidade, que também estão sendo ameaçados de serem demitidos, e que também tomaram como parte da sua luta esse manifesto em defesa dos seus postos de trabalho contra a precarização e a terceirização que também ocorre aqui na Universidade de São Paulo. Antes de passar a palavra aqui para os membros, a gente começou aqui ordenando mais ou menos um tempo de fala de 3 minutos para cada um, para não ser uma atividade muito longa, porque às 7h30 a gente vai ter que entregar aqui o auditório, né? E logo em seguida vou passar a palavra para os nossos convidados. Antes de começar, a gente preparou um vídeo sobre o manifesto contra a precarização do trabalho, que é um vídeo curto, mas que a gente queria apresentar logo agora no início da nossa atividade. A terceirização precariza as condições de trabalho e de vida de milhões de trabalhadoras e trabalhadores. Na grande maioria, mulheres e negros que recebem salários, condições de trabalho e direitos muito inferiores. A terceirização também está quase sempre presente nos casos de trabalho escravo, que têm sido frequentemente denunciados e é usada para proteger os grandes empresários responsáveis por eles. Foi também o caminho de entrada para o trabalho intermitente que a reforma trabalhista legalizou, juntamente com muitos mecanismos de precarização do trabalho, e para o trabalho uberizado em plataformas digitais que vem demolindo direitos trabalhistas. A terceirização é realizada em larga escala, inclusive em diversas instituições do Estado, como as universidades, que contraditoriamente têm se proposto um papel de protagonista na defesa da democracia e de direitos sociais. É hora de dar um basta a esse flagelo. Contra a terceirização, pela igualdade de direito para as trabalhadoras e trabalhadores terceirizados, pela sua efetivação com plenos direitos aos quadros da empresa responsáveis pelos locais de trabalho, pela igualdade salarial entre homens e mulheres, negros e brancos, pelo reconhecimento dos plenos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras em plataformas digitais, pela erradicação do trabalho escravo, pela revogação integral da reforma trabalhista. Leia na íntegra o Manifesto contra a Terceirização e a Precarização do Trabalho, que já conta com mais de 2.000 assinaturas de pessoas e organizações entre intelectuais, juristas, parlamentares e entidades acadêmicas e de representação de trabalhadoras e trabalhadores. Assine você também, divulgue e compartilhe. Participe dessa campanha. Pessoal, não anunciei aqui no início, mas o Milton, que é um militante histórico do movimento negro, ele ajudou a fundar o Movimento Negro Unificado, pediu desculpas, infelizmente não pôde estar presente. Ele e a Regina, inclusive, estão, o pessoal que é mais próximo sabe, com alguns problemas de saúde, mas mandaram uma saudação aqui para a nossa atividade. E eu queria já anunciar, inclusive no início, que uma importante associação, inclusive que foi fundada com o apoio da CSP com Lutas, também se somou ao manifesto contra a terceirização e a precarização do trabalho, que é a União Social dos Imigrantes Haitianos, que, como nós sabemos, a precarização e a terceirização do trabalho atingem em cheio os imigrantes bolivianos, haitianos e africanos, e é parte da nossa luta também defender os direitos desses companheiros. Então é muito importante mais essa adesão ao manifesto. Vou passar diretamente aqui para o Magno de Carvalho, que é um companheiro nosso aqui, dirigente histórico do Sintusp, fundador do nosso sindicato e também membro da Secretaria Executiva Nacional da CSP com Lutas. Passar diretamente aqui para o Magno para dar início, então, ao nosso ato lançamento. Boa noite aí, companheiras e companheiros.
Em primeiro lugar, eu queria saudar os companheiros que tiveram a iniciativa de fazer esse manifesto, até porque, para nós do movimento sindical, essa questão da precarização e da terceirização, na minha opinião, é a questão mais importante que nós temos a discutir hoje no mundo, principalmente sindical e popular, né? Todos nós aqui somos testemunhas das mudanças que estão havendo na relação de trabalho. O capitalismo vive uma crise estrutural profunda, uma crise que, ao meu ver, não tem volta. E uma das iniciativas que ele faz é exatamente, primeiro, destruir forças produtivas, que não têm retorno. Cada vez mais nós vemos forças produtivas, ou seja, o desemprego estrutural também crescendo no mundo inteiro. E o outro ataque é esse de tirar direitos históricos, direitos que os trabalhadores levaram séculos até, né, lutando para conquistar. Porque essa é a questão que nos traz aqui. Nós estamos tendo companheiros que estão perdendo seus empregos. Eu lembro que eu comprei um livro há 20 anos atrás, de um tal de Jeremy Rifkin, não vi mais falar dele, mas que o título era O Fim dos Empregos. Ou seja, já há 20 anos atrás, essa discussão estava já há muito tempo colocada para nós, né? E, nesse sentido, é que eu digo que eu acho que essa é a discussão mais importante. Tanto do ponto de vista de como que nós vamos, junto com esses companheiros, que são nossos companheiros, faz parte da nossa classe, né? Como é que a gente nós vamos nos integrar com esses companheiros, né? Tanto na luta por direitos, na luta pela própria organização. Você imagina organizar o companheiro que está em cima de uma moto aí, correndo todos os dias e como um louco, né, para não perder o emprego e sendo xingado, inclusive, por muitos de nós, às vezes, porque, né, correm muito, não são tão educados, né, como todo mundo gostaria de ser, mas não dá para ser de outra forma, até porque eles precisam fazer isso para sobreviver e para se manter no mercado de trabalho. Esses companheiros, quando cai da moto, quando tem um acidente, não tem nenhuma proteção, porque não tem proteção de nada, né? Nem eles, nem os outros terceirizados não têm proteção de coisa nenhuma, não tem aposentadoria, não tem saúde, não tem absolutamente nada. E integrar esses companheiros na nossa luta, principalmente para quem tem a perspectiva revolucionária, esses companheiros são o novo sujeito revolucionário, né? É claro que o papel da classe operária tradicional, sem dúvida, não muda, mas nós temos que entender que hoje, talvez mais da metade da classe no mundo inteiro é composta por companheiros ou terceirizados ou precarizados que precisam que nós nos juntemos a eles. Essa que é a questão. Sem querer dizer para eles o que tem que fazer, mas ajudar, porque com certeza nós que estamos da nossa central, por exemplo, que trabalhamos com sindicatos que as pessoas são organizadas, que as pessoas têm emprego, têm aposentadoria, têm tudo isso, tem condição de contribuir na organização desses companheiros e fazer com que esses companheiros sejam nossos companheiros de luta até a Revolução. Não vou me estender, porque a mesa é grande, o tempo é curto, nós vamos ser tirados daqui a pouco tempo, mas eu queria conclamar todos os companheiros a não só divulgar muito esse abaixo-assinado, esse manifesto, mas a se somar com a gente numa luta mais do que necessária, que é essa de ter esses companheiros, de fato, com a gente na luta daqui para frente. É isso. Obrigado, Magno.
Eu vou passar a palavra agora diretamente para o Carlos Janazzi, que é deputado estadual pelo PSOL aqui em São Paulo. Em seguida, para Michele Schultz, da Associação dos Docentes aqui da USP. Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar todos os presentes, os membros aqui da mesa, a pessoa do Pablito, que está coordenando os trabalhos, e dizer que é muito importante, Pablito, que vocês lancem esse, primeiro, parabenizar a iniciativa do lançamento do Sintusp, da ADUSP, do DCE, de toda a comunidade acadêmica aqui da Universidade de São Paulo, em fazer essa denúncia e lançar esse importante manifesto que, logicamente, que eu assinei logo de cara. É muito importante que esse debate seja feito, que a denúncia seja feita também, e que esse lançamento seja aqui na Universidade de São Paulo, até porque a USP é vítima da terceirização. É uma das universidades que tem o maior número de terceirizados em vários setores. É importante também, Michele, que seja feito em São Paulo, porque São Paulo sempre foi o laboratório das terceirizações, sobretudo com as gestões do PSDB, de Mário Covas, de Alckmin 1, Alckmin 2, Serra, Goldman, Dória, Rodrigo Garcia. Nós tivemos um aumento monstruoso e tenebroso das terceirizações nos serviços públicos, sobretudo na área da educação, na rede estadual de ensino, na área da saúde, nem se fala, né? E perdemos o controle, não há nem fiscalização mais em relação ao próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, não consegue fiscalizar essas OS, essas empresas terceirizadas, né? E dizer ainda que nós temos uma tarefa importante, porque a nossa luta é contra a reforma trabalhista. Nós lutamos para que haja nós temos que derrubar e revogar a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, mas, sobretudo, tem uma outra lei que foi aprovada naquele momento histórico da Ponte do Futuro, né, do governo Temer, que a gente não pode esquecer que foi aprovada uma lei da terceirização também, uma lei que autorizou e autoriza, porque ela está em vigor em todo o Brasil, que autoriza o processo de terceirização de uma forma indiscriminada, porque até então, até a edição dessa lei, você só terceirizava a atividade meio. Com a aprovação dessa lei, no governo Temer, vale tudo, pode também ter autorização, né, aí qualquer empresa, e mesmo o poder público, para terceirizar, inclusive, a atividade fim. Olha só o absurdo, né? Então, essa lei tem que ser revogada também imediatamente. Então, essa tem sido a nossa luta. E lembrando que as empresas terceirizadas, os trabalhadores e as trabalhadoras, sobretudo, são as mulheres as maiores vítimas do trabalho terceirizado. É um trabalho desumano, é um trabalho que agride a dignidade humana, né, da classe trabalhadora, sobretudo dessas pessoas, e que enfraquece também não só essas pessoas que são vítimas. Eu diria que é quase que um trabalho escravo moderno, porque essas pessoas são invisíveis, ninguém conhece o nome das pessoas, elas usam aqueles uniformes, você pode ver aqui mesmo na USP, em qualquer lugar, são pessoas invisíveis, literalmente, parece que elas não existem, talvez elas só perdem para as pessoas em situação de rua, do ponto de vista da invisibilidade, mas além de elas não terem organização sindical, né, elas também, esse tipo de trabalho enfraquece a nossa luta geral dos trabalhadores, né? Então, nesse sentido, é muito importante a revogação, quero destacar isso, a revogação da lei federal que autoriza de uma forma indiscriminada as terceirizações no Brasil. E em São Paulo é muito importante que a gente faça a resistência, porque aqui foi praticamente onde tudo começou com as gestões do PSDB. Contem com o nosso total apoio. Parabéns mais uma vez pela mobilização. Obrigado, Janazzi. Vou passar agora diretamente aqui para Michele Schultz, que é professora da IASH, justamente, presidente da Associação dos Docentes aqui da USP, a ADUSP, que também se incorporou ao manifesto, está impulsionando o manifesto contra a terceirização e a precarização. Michele. Obrigada, Pablito. Me ouvem? Sim. Boa noite.
Não, eu posso falar mais alto. Boa noite a todas, todos e todos. É uma satisfação estar aqui no lançamento desse manifesto, que, na verdade, eu acho que a gente tem que dar os créditos, né? Foi uma iniciativa dos companheiros e companheiras do Sintusp, né? E que depois nos buscaram para apoiar. Então, é uma luta bastante importante. E eu vou começar minha fala fazendo um relato de algo que eu escutei há poucas semanas na Faculdade de Medicina, mas que eu tinha já escutado na EASH, das trabalhadoras da limpeza, que disseram que quando entram no elevador, as pessoas saem. Então, esse é uma atitude, né, que está presente na nossa comunidade, que não só denota a invisibilidade, mas é um rechaço, inclusive, a essas trabalhadoras que limpam, literalmente, a sujeira que a gente gera nessa universidade. Com um número reduzidíssimo de funcionários. Na minha unidade, por exemplo, né, são 30, e aí eu falo no feminino, porque são mulheres mesmo, né, que estão na limpeza, para limpar toda a unidade, que tem cerca de 6.000 pessoas nos 3 turnos. São 30 pessoas. Então, é um nível de exploração que nós, enquanto comunidade acadêmica, não deveríamos aceitar de forma nenhuma. Né? Essa foto que está no banner, ela é muito representativa e a gente a utilizou, inclusive, numa publicação que fizemos no 8 de março, conjunto, né, se não me engano, em 2018 ou 2019. Ela representa muito, porque são mulheres negras que, de alguma forma, estão ali expressando corporalmente através do grito. É quase um pedido de socorro. Então, isso é um verdadeiro absurdo. Então, o que está contido nesse manifesto, além do conteúdo em si, é também uma batalha contra o capitalismo. E um capitalismo que tem uma plasticidade imensa, e eu trabalho com plasticidade do cerebral, né? Do sistema nervoso central, ou seja, há uma capacidade de adaptabilidade imensa. E a gente tem sempre estar correndo atrás dessa adaptação que eles conseguem fazer, que o capitalismo, né, enquanto sistema, consegue fazer com bastante sucesso. E aí eu queria só mencionar, o Janásio já falou, né, dessa guinada, talvez, deste século, da retirada de direitos, que é reflexo de tudo que aconteceu, né, na história do país, especialmente depois da Constituição de 88, mas eu queria só relembrar as reformas da Previdência, que é algo que afeta a classe trabalhadora como um todo, né, e nos afeta enquanto funcionárias e funcionários públicos. Então, a reforma da Previdência de 1998, do FHC, de 2003, do Lula, que depois teve um desdobramento em 2013, e a de 2019, do Bolsonaro. Né? Ou seja, são governos que, em tese, têm alinhamentos diferentes, né? Teriam, mas que têm uma coisa em comum, que é o ataque às trabalhadoras e aos trabalhadores. Outro elemento que eu gostaria de destacar aqui é algo que a gente tem batalhado, e eu estou na diretoria do ANDE, Sindicato Nacional, também, além da DUSP, sobre o arcabouço fiscal. E o quanto o arcabouço guarda de relação com a EC 95. Né? Então, algo que retira direitos das trabalhadoras e trabalhadores é algo que a gente tem que combater também. Né? Sem eufemismos, né? Sem novas semânticas, a gente sabe o que significa limitar gastos sociais, atacar o funcionalismo público, retirar direitos através da retirada de direitos também de trabalhadoras e trabalhadores do serviço público. Né? E com relação, por último, já terminando, né, a gente vai tendo ideias aqui do que falar, teria muito a falar, mas é sobre a plataformização. Né? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esse apelo à tecnologia para resolver os problemas da nossa sociedade. Né? E não à toa há uma dificuldade, inclusive, de regular a atuação dessas empresas aqui no país, que, entre outras coisas, deveriam ter sede no país e, portanto, seguir a legislação brasileira. E eles não querem, exatamente, entre outras coisas, porque teriam que garantir direito aos trabalhadores e trabalhadoras. Ontem a gente estava no lançamento de uma frente lá na LESP, né, chamada pela bancada feminista em defesa do patrimônio dos serviços públicos, e eu lembrava uma entrevista que eu vi de um trabalhador, um entregador, que estava elogiando as dark kitchens,
porque nas dark kitchens ele tinha onde beber água e podia ir ao banheiro. Isso é o cúmulo da exploração do trabalhador, né? Não poder ir ao banheiro e tomar água. Então, eu encerro aqui a minha fala, né, e me disponho não só a gente está divulgando, mas a fazer outros debates, mas eu conclamo aqui a nossa comunidade, as pessoas aqui presentes, não só a divulgar, mas também expressar o nosso nível de indignação, de ter que conviver com essas trabalhadoras nesse nível de exploração. A gente não pode mais aceitar isso. É isso, muito obrigada e sigamos na luta. Obrigado, Michele. Eu vou passar agora, gente, diretamente para... A próxima fala vai ser a Andréia Pires, que é uma trabalhadora terceirizada de aplicativo e militante também da agrupação internacional e feminista e socialista Põe Rosas. Antes, eu só queria anunciar a presença do Tiago Torres, mais conhecido como Chavoso da USP, que no início eu ainda não tinha chegado, está aqui presente já, integrando a mesa. E só para aproveitar essa questão, essa denúncia absurda que a Michele fez aqui, gente, vocês vão ver que, como parte da campanha, e no verso, inclusive, do manifesto, uma das reivindicações concretas desse manifesto é pela igualdade de direitos e salários para os terceirizados, é o direito que os trabalhadores terceirizados tenham acesso ao BUSP, que é esse cartãozinho que todos estudantes, trabalhadores, professores aqui da USP têm, mas que as terceirizadas aqui dentro da universidade são obrigadas, por exemplo, agora, embaixo do frio, de chuva, etc., a vir andando aqui dentro da universidade porque são segregadas e não podem usar sequer o cartão BUSP. Então, a gente até deixou alguns cartazes aí, depois a gente vai fazer uma foto com essas reivindicações, são parte do manifesto. Vou passar diretamente aqui para a Andréia Pires, que, como eu disse, é trabalhadora de aplicativo terceirizada, e logo em seguida a gente vai ver um vídeo de uma outra trabalhadora terceirizada, em seguida o Atenágoras. Pode... Troca aqui, então, pega esse daqui, ó. Pega o do chefe. Boa noite a todos. Quero também fazer uma saudação a todos que estão aqui, a todos os meus companheiros de luta, meus camaradas, e a todos também que eu não conheço que estão aqui prestigiando esse lançamento. Bom, gente, esse lançamento ele é fruto da nossa incansável luta pelos trabalhadores. Dentro do sistema capitalista, o seu maior lucro é arrancando o sangue e a vida da classe trabalhadora. O capitalismo é onde ele mais tem lucro, é com a gente, arrancando o couro da gente, arrancando o nosso sangue e a nossa vida. Nós sabemos. A terceirização, para quem não sabe, para quem sabe também, né? Aqui só reforçando, ela é a escravidão moderna. Eu falo isso com certeza, eu não estou falando isso aqui porque eu li em algum lugar, não. Eu falo isso com certeza de quem leva chicotadas todos os dias com excesso de trabalho. É isso que a terceirização faz. Eu trabalhei terceirizada num aplicativo de limpeza durante 3 anos. Eu sofri assédio, eu não podia comer um pão, mesmo você não tem acesso à alimentação, você não tem acesso nem ao mínimo respeito. Isso porque é aplicativo, como a nossa companheira aqui falou, a gente tem que estar muito atento a isso. Parte da classe trabalhadora está nos aplicativos sendo explorado, sendo humilhado e sendo morto também. E enlouquecendo, porque o capitalismo até o final ele enlouquece também. Ele leva a gente a achar que não temos um caminho, a seguir. Esse manifesto, ele é muito importante, ele tem uma importância muito grande, por quê? Porque também, né, gente, deixa eu colocar o óculos aqui, o manifesto contra a terceirização e a precarização do trabalho, ele não é só mais um manifesto. Eu quero deixar isso bem claro, e desculpe estar falando um pouco alto, mas ele não é só mais um manifesto. Ele é principalmente um chamado a todos os trabalhadores terceirizados, uberizados, efetivos do Brasil, para que encaremos, para que a gente enxergue que quem está na terceirização está sendo vítima da escravidão moderna no Brasil. Está sendo vítima, e no mundo, mas especialmente aqui. E assim, eu não estou falando aqui me lamentando.
Aqui não tem ninguém se lamentando, não tem ninguém chorando. Eu não estou chorando. Eu estou colocando aqui a real. A real. Eu trabalhava numa empresa terceirizada que presta serviço para os trens da linha da mobilidade. Uma trabalhadora terceirizada morreu dentro do DM, que é o depósito de material de limpeza que a gente tem. Ela morreu lá dentro, não teve nenhum apoio, não teve nenhuma divulgação. Foi uma tristeza sem fim para nós, trabalhadoras, vendo a nossa companheira de luta morta lá, sem nenhum respaldo da empresa, sem nenhum pingo de respeito. Ah, está em dúvida em lutar contra a terceirização? Está em dúvida em assinar esse manifesto? Não tenha dúvida, porque nós estamos morrendo. O capitalismo está arrancando o nosso sangue, a terceirização está matando as trabalhadoras e os trabalhadores. Essa é a real. Isso é o que acontece. Então, até vocês pesquisarem, até vocês lerem, as notícias que passam nos jornais, é 0% do que acontece na real. Aqui que está falando é uma trabalhadora terceirizada e de aplicativos que sente na pele todos os dias o que acontece. Não tenha dúvidas em divulgar, em assinar esse manifesto, porque é de uma importância extrema. Porque nós temos que lutar contra isso. Nós não vamos aceitar. Eu, Andréia Pires, trabalhadora, não aceito mais ver as minhas companheiras sendo mortas, vendo a classe trabalhadora que tudo produz nesse país sendo esmagada, sendo morta, sendo humilhada. Não, não vamos aceitar. Desculpe a minha empolgação. Hoje eu represento aqui com muito orgulho e respeito imenso, imenso, todos os trabalhadores terceirizados da USP, né? Que dentro dessa universidade tem história de luta e de vitória. Tem história de vitória. Nossa corrente está aqui há muito tempo fazendo lutas com as terceirizadas, defendendo as terceirizadas, e sim, temos vitórias. Podemos sim ser vitoriosos. Mas isso tem que haver uma unidade de todos nós. Nós temos que nos unir, temos que estar junto e olhar o outro. Não é só uma... Não é, aqui não estamos sendo piegas aqui, entendeu? É a minha dor que eu quero que vocês enxerguem. É a dor da trabalhadora que até 10 horas da noite ainda vai estar na odonto trabalhando. Entendeu? Então, assim, é essa dor que a gente tem que prestar atenção. O capitalismo, ele causa isso? Causa, mas a gente luta contra, porque nós podemos fazer a diferença. Sim, sim, é um sonho, vocês são sonhadores, podemos acabar com o capitalismo? Se não nessa geração, na outra, se não na outra, na outra. Mas a luta, ela tem que continuar contra esse sistema que não respeita os trabalhadores, que não respeita o ser humano, que não respeita as pessoas que produzem tudo no mundo. Nós, sim, estamos aqui, e esse é só o início dessa luta. E ela vai se espalhar pelo Brasil inteiro, porque nós temos essa força. O trabalhador tem essa força. E muito obrigada a todos vocês por estarem aqui, por compartilharem, por divulgar isso. Como faço essa luta, Andréia? Faça essa luta olhando para o lado, ao entrar num restaurante, ao entrar na universidade onde você estuda, ao entrar no seu ambiente de trabalho. A maior parte dos terceirizados são mulheres, são negras, são negros. Nós temos que ter um olhar atento para as pessoas, nós temos que olhar e falar assim, não aceito mais isso, não aceito mais trabalhadores morrendo por causa de um sistema que pode ser mudado. A nossa história, gente, nós já estamos escrevendo, ninguém vai deletar ela, ninguém vai apagar a nossa história, porque somos nós, os trabalhadores, os defensores dos trabalhadores também, que estamos escrevendo a nossa história. Obrigada. Obrigado, Andréia, por essa fala emocionante. Pessoal, a gente vai passar um vídeo aqui de uma outra trabalhadora terceirizada, que acho que, assim, por motivos às vezes óbvios ou não tanto, né? Muitas das trabalhadoras terceirizadas, elas sequer podem participar das atividades. Aqui, eu tenho certeza, tem inúmeros relatos de trabalhadoras terceirizadas que são proibidas de conversar com os trabalhadores efetivos, com os estudantes dentro da universidade, são obrigadas a andar de cabeça baixa, né, aqui dentro o tempo todo. Inclusive, por isso, a gente levou o lançamento, muitas saudaram essa iniciativa, assinaram o manifesto, mas não podem estar aqui
também denunciando essa situação. Então a gente vai apresentar um vídeo que teve alguns cuidados aí de segurança mesmo, porque infelizmente a gente sabe que o rosto da terceirização também impõe isso, né? A demissão, a rotatividade, a perseguição, para que justamente as trabalhadoras não se organizem. Bom, gente, eu trabalho na USP desde 2003. Trabalho terceirizado pela limpeza, e vocês sabem que a gente trabalhando na limpeza, a gente não é visto. A gente é as pessoas que são invisíveis. Mas aqui eu tô vindo para relatar, né, algumas coisas que eu já vivenciei, né, e já aconteceu comigo, acontece com as colegas. Nós trabalhamos muito, temos que trabalhar, fazer o serviço das colegas que faltam, né, e a gente tá ali, tem que fazer o serviço de todos, porque a empresa não manda ninguém para substituir. Outra coisa que eu acho muito absurdo é quando uma mãe precisa de ficar com seu filho de menor no hospital, e quando ela chega para entregar o atestado, não aceita o atestado, porque o atestado não é dela, mas quem estava doente era o filho, não era ela. Então isso é outro absurdo. Outra coisa que eu tenho que falar também, que eu acho também que é demais, é quando você sofre um acidente de trabalho lá dentro, né, do local do seu trabalho, e eles não te orientam a fazer nada. Não, simplesmente a pessoa recebe seu atestado, aí leva na empresa, a empresa não aceita. E a pessoa fica muito indignada, né? A colega minha mesmo, que aconteceu isso, né? Ela ficou muito indignada e teve que pedir as contas, porque ela ficou indignada, porque caiu, tá com problema na coluna, e simplesmente a empresa nem aí pra ela. Se eu for contar todos os relatos que tem aqui, que eu sei, que eu já vivenciei aqui, dava um livro. Passar o dia todo aqui contando para vocês o que acontece, né? A maioria das mulheres são mulheres negras, mulheres que estão ali naquela luta ali todo dia, sendo humilhada, trabalhando para levar o pão de cada dia para casa, sendo humilhada mesmo. E a gente fica até de cabeça baixa, porque a gente não pode ter nem vínculo com os efetivos. E se a gente tiver vínculo com os efetivos, simplesmente eles transferem a gente. Por quê? Porque sabe, se a gente ter vínculo, a gente vai contar a nossa dor para eles. E muitos deles vai sentir e vai relatar também, e aí eles ficam achando que a gente não tem direito de falar nada para ninguém. Então aí eles transferem a gente para longe da onde a gente até mora, para forçar a gente pedir as contas. Todas as pesquisas que a gente trabalha é a mesma coisa. Eu acho que a mesma coisa que você sempre está perdendo benefício, sempre você está perdendo seus direitos, sempre você está sendo obrigada a pedir as contas, sempre você está sendo humilhada. Tudo isso acontece dentro de uma terceirizada, dentro do local que você trabalha, e você não é visto por isso, entendeu? Então, assim, eu acho que nós temos direito de lutar, como eu já vi muita luta também ali dentro, e luta que deu certo, que a gente ganhou o nosso direito através da luta junto com a terceirizada, junto com os efetivos e com o sindicato Centusp. Porque aí a gente viu as coisas andar dentro da USP um pouquinho. Então a gente conta com essa luta, e eu tô aqui falando para falar para as mulheres que são terceirizadas, que estão trabalhando, que seja lá onde ela esteja, ou quem trabalha no Uber, quem trabalha de entregador. Isso tudo é uma aprendizagem para a gente mesmo, a lutar pelos nossos direitos, que a gente acha que isso não é nada, que a gente não pode lutar pelos nossos direitos, e nós pode sim. É por isso que eu apoio esse manifesto que está tendo, porque é uma coisa que pode mostrar nossa a gente ficar indignado pelas coisas que acontecem com a gente, e a gente não pode estar relatando. Isso aqui é um portal para a gente de falar toda a necessidade que a gente sente aqui dentro. Principalmente quando a gente é mulher, negra, e somos humilhadas sempre que trabalha na terceirizada.
Gente, eu vou passar agora diretamente para o Atenágoras Lopes, que é do Sindicato da Construção Civil de Belém e membro da Secretaria Executiva Nacional da CSP com Lutas. Boa noite a todas e todos. Me ouvem bem? Uma notícia boa é que a gente conseguiu interromper o projeto da ultradireita no Brasil. Uma notícia ruim, que a USP tem que ter consciência, é que o atual governo não vai combater a terceirização. Não vai combater pelos compromissos econômicos que tem com a banca internacional. Isso não diminui a vitória que nós tivemos em interromper o projeto da ultradireita. Então, iniciativas como essa aqui são muito importantes. Então, para além da batalha contra a terceirização, é preciso reparação. Não dá mais para a gente absorver como natural que exista no mercado carne de primeira, carne de segunda e carne de terceira. É preciso combater essa ideologia que se naturaliza, pelo menos segundo o meu juízo, né, na nossa mente. Se hoje se discute na engenharia que é inadmissível construir novos prédios para a burguesia, com quarto de empregada, gente como nós tem que exigir que se exclua todos os outros quartos que foram construídos. Não dá para admitir que ainda exista, porque não importa se não vão mais construir, o elevador social e o elevador de serviço. Há uma batalha ideológica na humanidade. E gente como nós, creio eu, temos que nos apropriar de batalhas concretas como essa aqui, da luta contra a terceirização, de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto grau, quarteirização, quinteirização, o raio que o parta, e fazer dessa luta objetiva uma luta ideológica, contra a ultradireita que polariza o mundo e contra o centrismo ideológico que faz aliança com o capital tentando amenizar sem combater aquilo que é de fundo, que é da alma, que é da humanidade, que é dos seres humanos. É preciso romper as fronteiras. O manifesto é muito importante, porque é uma iniciativa, e é uma iniciativa lançada... Bom, eu nasci no Nordeste, de alma eu sou paraense, da construção civil, hoje estou junto com os companheiros na CSP com Lutas, mas é muito diferente o que repercute numa sala como essa da USP. Esse estado aqui é 40% do PIB nacional. Essa faculdade tem uma repercussão mundial. Então, para além desse potencial, é preciso que a gente sinta na alma o potencial que cada um de vocês tem aqui, especialmente os estudantes, a nova geração, para ajudar, inclusive, a nos corrigir dos erros que nós, mesmo tentando construir uma entidade classista, ainda reproduzimos a desgraça da burocratização do movimento sindical brasileiro no mundo também. Então, ter a pauta da luta contra a terceirização é ter uma pauta de vida, de romper fronteiras, de romper o ideológico, o que parece natural. Então eu queria saudar a iniciativa, ao mesmo tempo comemorar pelo menos uma parte dessa universidade termos interrompido a ultradireita, e aí não é nenhuma ofensa, tá? Para a USP, porque na construção civil também se dividiu, metade dos peão ou mais votou na ultradireita, por conta dos erros de capitulação da esquerda, porque é o que define um ser humano pobre, ou às vezes de classe média, para onde que ele vai ou vota no regime democrático burguês, é se a vida está boa ou se a vida está ruim. O projeto tem que se materializar na vida dos seres humanos. Então, companheiros e companheiras, nós da CSP com Lutas estamos juntos no manifesto, nessa batalha, e eu espero que a gente consiga fazer deste momento um momento que também tenha compreensão de disputa política, ideológica e de disputa de alma, porque não tem revolução sem espírito revolucionário. Outra coisa é a crença de cada um, ou o ateísmo de cada um,
o batuque de cada um, a vela de cada um, que todo mundo seja livre e que a gente combata a terceirização como quem combate a carne de primeira, de segunda, de terceira, ou elevador social, ou elevador de serviço. Estamos juntos e misturados. Vamos nessa. Obrigado, Atenágoras. O pessoal recebeu algumas folhas, gente. A ideia é a gente, no final, fazer uma foto. A gente não queria interromper, parar agora, deixar para o final, para dar tempo de todo mundo falar, beleza? Vou passar diretamente para o Carlos Chaves, que é diretor do DCE Livre da USP. Bom, boa noite. Meu nome é Carlos Chaves, estou aqui representando o DCE, mas também o Movimento por uma Universidade Popular e a União da Juventude Comunista. Primeiro, saudar esse espaço, acho que é um espaço muito importante. Primeiro, por quê? Porque a gente começa um processo. Aqui a gente não vai finalizar um processo de luta contra a terceirização, mas a gente vai iniciar. Quando a gente lança um manifesto, a gente está lançando um grito e esse grito consegue ecoar nos diversos lugares para a gente expandir essa luta. E no sentido de expansão da luta, a gente precisa pontuar e ter muita clareza do que é a necessidade de expandir a luta contra a terceirização e contra a precarização do trabalho dentro dessa universidade. Nada nessa universidade funciona sem os trabalhadores. Tudo nessa universidade é construído a partir do que os trabalhadores fazem e os trabalhadores desde os níveis mais básicos até os níveis mais elevados. A gente tem uma série de lutas aí sendo realizadas. A gente teve a luta com os trabalhadores do Instituto de Oceanografia, que eles iam, enfim, ser demitidos sumariamente. A gente teve os trabalhadores de São Carlos sendo demitidos sumariamente também. E a gente está tendo uma série de questões aí na EASH e em vários outros locais. E essa universidade, né, eu pesquiso História da Ciência. Essa universidade foi construída, quando a gente fala que a universidade, que a USP tem essa excelência, ela foi construída com sangue e suor desses trabalhadores. Toda a relação que a gente tem de falar que a universidade produz conhecimento é porque tem essas pessoas sustentando essa universidade dia após dia. São os técnicos administrativos, são os trabalhadores contratados e são os terceirizados. Mas, em relação aos terceirizados, a gente precisa lutar contra a terceirização, que é o que movimenta essa universidade para que esses trabalhadores não tenham direitos e cada vez menos sejam contratados, tenham reposição e tudo que já foi falado aqui. Nesse sentido, eu quero também, aproveitar que que a sala está cheia de estudantes para pontuar o nosso papel nessas lutas todas. A gente veio construindo essas lutas junto com o Sintusp, junto com a DUSP, para reverter o quadro. E só no momento que une os três setores é que a gente consegue, de fato, fazer um recuo objetivo da reitoria, das diretorias e tudo mais. Nesse sentido, dizer que só quem não está unido nesse momento é a gente, porque eles estão. Quando rolou a pandemia, a primeira coisa foi que os diretores de todas as unidades fizeram um grupo de WhatsApp só deles, para discutir fora das congregações, para discutir fora dos espaços democráticos. E a gente não está conseguindo reverberar nossas pautas, e é necessário. O nome da gestão do DCE, era tudo para ontem, e realmente é tudo para ontem, gente. É hora da terceirização recuar, e aí eu vou discordar do Gianazzi, aproveitar. A USP não é vítima desse processo. A USP é um agente ativo desse processo de terceirização em todo o Estado, em todo o Brasil. A gente tem um governo que tem como secretário de Ciência e Tecnologia o ex-reitor da USP, um governo Tarcísio. O Varran é ex-reitor da USP. Então a gente precisa pontuar cada vez mais que a USP é um agente ativo e apresentar um contraponto. E esse contraponto, que seja esse manifesto que a gente está lançando hoje. Saúdo novamente o espaço. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Vou passar agora para Maíra Machado, que é professora da Rede Pública Estadual e coordenadora da subsede de Santo André da APOESP, dirigente do Movimento Revolucionário de Trabalhadores. Maíra. Boa noite. O Pablito já me apresentou, eu sou a Maíra, sou coordenadora geral da subsede Santo André, da APOESP. Antes de mais nada, queria também fazer uma saudação aqui aos professores do Rio de Janeiro,
que estão se enfrentando não somente com a repressão da polícia do Cláudio Castro, mas com a proibição da greve e que, inclusive, com ele dizendo que quem não for trabalhar amanhã vai ser considerado falta. Ele também faz isso para poder precarizar ainda mais o trabalho docente. Eu acho que é muito importante todo o apoio, toda a solidariedade para que essa luta possa avançar e sirva como exemplo para todos os professores do país. Como o Pablito colocou, eu estou lá na Subsede Santo André da POSP, a gente acabou de ganhar a eleição do sindicato e foi justamente levando à frente uma batalha central contra a precarização do trabalho docente e a unidade entre professores efetivos e professores contratados. Não sei se vocês sabem, mas hoje quase metade dos professores do Estado de São Paulo são professores com contrato precário de trabalho. São aqueles que a gente chama, de categoria O, também os professores categoria V, que trabalham muito tempo, mas sem os mesmos direitos e sem as mesmas condições que os professores efetivos. Eles estão trabalhando sem estabilidade, com uma jornada de trabalho super extensa e foram obrigados a aderir aí à nova carreira docente, que foi imposta a eles, e eles seguem sem nenhum tipo de garantia que vão ter aulas para poderem lecionar. A gente está aí no meio do ano e tem professor, categoria O, que ainda não tem aula para poder trabalhar, tá? Na fila do desemprego. E esse medo do desemprego é um medo constante. Inclusive, nesse momento, o Tarcísio de Freitas está fechando centenas de salas de aulas e são os professores categoria O que ficam sem emprego do dia para a noite. E isso é utilizado pelo governo para chantagear esses professores e tentar separar ainda mais a nossa categoria, impedir a nossa unidade e impedir também a unidade com o conjunto da comunidade escolar, com os pais dos nossos alunos, com os nossos alunos, para que a gente possa se enfrentar com uma série de ataques que estão colocados aí para a educação. A nossa batalha nesse processo eleitoral, e até agora, na verdade, dentro da categoria, lá na Subsede Santo André, tem como eixo a defesa da efetivação sem concurso público para todos os professores que estão na ativa. Inclusive, a gente sabe que esses professores, alguns que já trabalham há 20 anos e outros que começaram a trabalhar aí na pandemia, um setor de jovens professores também, eles têm que cumprir uma coisa que é chamada quarentena, que é ficar um tempo sem aula justamente para não terem vínculo empregatício e aí não receberem nenhum tipo de direito trabalhista. Isso é um absurdo enorme e é por isso que o governo mantém esses professores com contrato precário. Agora o Tarcísio abriu um concurso fake para os professores para 15 mil vagas, sendo que são milhares que precisam trabalhar, e justamente esse concurso, sabe para que é? Para aumentar a pontuação dos professores e eles continuarem sendo precários. Então é um nível bastante absurdo que está colocado para os professores do Estado de São Paulo. Esse manifesto contra a terceirização e a precarização do trabalho que a gente está lançando aqui hoje também está na defesa do fim da precarização do trabalho docente e da luta contra a privatização da educação pública, que vai jogar milhares desses professores que eu estou falando agora nas mãos de empresas terceirizadas que querem lucrar com a educação no nosso país. E o Tarcísio está louco para fazer isso e já está anunciando que vão ter cursos profissionalizantes para esses professores. Mas é preciso também dizer, gente, que o governo de frente ampla do Lula-Alckmin anunciou antes das eleições que não ia revogar a reforma trabalhista e que agora a gente vê mantendo não somente a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, o novo ensino médio que precariza muito a educação pública, e a gente vê que isso é o que aprofunda a precarização do trabalho, aprofunda a terceirização. Então essa é uma luta que a gente tem que travar com muita força no próximo período, porque já está bem claro que a terceirização abre as portas para o trabalho escravo. Eu quero ir concluindo, mas queria só dizer uma coisa antes. Nas escolas públicas, a gente também vê o efeito da precarização do trabalho e da terceirização na vida dos nossos estudantes. Que a gente vem indo para a escola com frio, vem indo para a escola com fome e abandonando os estudos para serem os empreendedores modernos, como eles dizem, que é vender bala no farol, por exemplo, que é largar o estudo para poder trabalhar. Em Santo André, eu já falei isso algumas vezes, mas um estudante adolescente se matou porque ele teve que abandonar a escola e começar a trabalhar como pedreiro. A gente não pode fechar os olhos para essa situação. Então é muito importante toda a discussão que a gente está fazendo aqui, e eu quero fazer um chamado pela unidade entre efetivos e terceirizados,
né, nas escolas, entre professores e o conjunto dos funcionários e toda a comunidade escolar, para a gente dizer um basta ao trabalho precário, ao trabalho terceirizado, que abre as portas para o trabalho escravo. Muito obrigada. Obrigado, Maíra. Pessoal, nós estamos chegando já na reta final aqui das falas, tá, do ato lançamento. Vou passar diretamente agora para o Thiago Torres, que é mais conhecido como Chavoso da USP, que é youtuber, estudante das ciências sociais aqui, militante dos movimentos sociais, também está apoiando e impulsionando o manifesto contra a terceirização. Thiago. Boa noite. Até a mania de esperar vocês responderem. Enfim, meu nome é Thiago, né, como foi falado, estudo aqui na FEFELESH. Na verdade, esse semestre eu estou estudando lá na Faculdade de Educação, né, fazendo aí a minha licenciatura, me formando para ser professor, já me preparando aí para esse cenário caótico que está na educação e que muito me surpreende que essa universidade fale tão pouco, né? Então eu vejo que meus colegas que estão se formando para ser professor, que não estão em contato com a escola pública, não têm ideia do que está acontecendo na escola pública, né? E a realidade é essa daí, tá ligado? Então já sei que eu vou me formar para virar um categoria O, precário, e mesmo os que vão ser concursados agora vão vir nessa nova carreira aí, né? Que é um categoria O premium, basicamente. Então, assim, né? Nós temos que entender isso. A precarização do trabalho, ela vai pegar todo mundo, né? Ela vai afetar todas as áreas, até áreas que antes eram consideradas, assim, sei lá, classe média, assim, né? Vai ser pego também, já está sendo, na verdade, né? Que é isso, o capitalismo vai avançando e vai avançando para cima da gente, vai destruindo todos os direitos que foram conquistados, né? A reforma trabalhista aí do Temer, né, basicamente, como eu falo, ela fez o Brasil retroceder em 100 anos, no que diz respeito aí aos direitos trabalhistas, né? Voltamos para os anos 20 lá, e a situação tá caótica, principalmente porque a ideologia dominante vai legitimando isso e a população vai comprando isso, tá ligado? E vai aceitando, não vai vendo problema, tá ligado? Na verdade, vai achando até bom, muitas vezes, porque o trabalho vai sendo precarizado, a situação vai piorando, mas, ao mesmo tempo, vai ter lá rádios, né, emissoras de televisão, redes sociais que vão estar martelando na cabeça do povão o dia inteiro que não, ter direitos trabalhistas não é necessário, né, porque é melhor ter um emprego do que ter o direito trabalhista, que não sei o quê, né, durante a pandemia. E até hoje que nós mais ouvimos a Globo, as emissoras de TV falando que o desemprego que veio desses últimos anos, a culpa é da pandemia. E não é da pandemia, tá ligado? A culpa é dos governos, dos governantes que optaram por fazer as coisas como fizeram e que geraram as demissões. Mas como a gente não tem o microfone, né, que a gente está tendo aqui, a gente não tem o microfone para falar com o povão lá fora, a gente não consegue falar essas coisas que a gente está falando aqui, tá ligado? Então, o povão não tem ideia do que se passa aqui nesses debates que a gente está fazendo. Eles estão... o motorista de Uber está ouvindo a Jovem Pan o dia inteiro, e a Jovem Pan está lá falando para ele que ser Uber é a melhor coisa do mundo, ele é um empreendedor e coisas do tipo, né? Ele vai ser um milionário e logo mais é só ele continuar se esforçando. Então, é uma batalha ideológica acima de tudo, né? E essa batalha ideológica ela tem que ser feita diretamente, né? Diretamente que eu falo é a gente ir até as pessoas, estar junto com as pessoas, né? Então, eu fiquei pensando muito assim, o que falar aqui, né? É muito difícil para mim falar em universidade, porque eu acho que a gente fica meio que falando as coisas para quem já sabe das coisas, né? Então, o que falar de diferente, né? Que já foi falado e do que vocês já sabem, né? Não tenho muito, né? Acho que qualquer coisa que eu falar que vocês já sabem. Então eu venho mais aqui para apoiar mesmo, né, a iniciativa do manifesto, apoiar essa luta contra a terceirização do trabalho e também instigar vocês a saírem daqui e fazer alguma coisa com esse conhecimento, né? Esse conhecimento que a gente tem, essas ideias que a gente trocou aqui hoje, que a gente vai trocar, sair daqui e fazer alguma coisa com isso. Porque só ter o conhecimento não adianta de nada. É pegar o conhecimento e agir, né, mano? Então vamos construir sindicato, vamos construir movimento social, vamos construir cursinho popular, tá ligado? A juventude, os adolescentes têm que estar mais por dentro desses debates, tá ligado? Eu venho pra cá hoje depois de ter palestrado numa escola, lá em Guarulhos, tá ligado? E a cabeça da molecada, dos adolescentes é isso, qualquer escola que eu vou, tipo, foda-se faculdade, foda-se Enem. Você pergunta numa sala lotada assim, quem vai fazer o Enem aqui esse ano? É 5 pessoas, tá ligado? Então eles conseguiram colocar na cabeça da molecada que fazer faculdade não serve pra nada, não vai levar pra lugar nenhum. O que vai servir? O que vai te dar um futuro? É ser TikToker, influencer,
youtuber, né? E eu sou isso, eu sou youtuber, né? E é também um trabalho precarizado, tá ligado? Eu não tenho vínculo empregatício nenhum com plataforma nenhuma, com rede social nenhuma, tá ligado? Se eu parar de produzir vídeo, eu paro de ganhar também, então é isso, é a mesma lógica da uberização para tudo quanto é canto, tá ligado? E aí tem a questão do novo ensino médio, né? Eu acho que é uma tecla que eu quero bater também, porque não foi a reforma do ensino médio, ela veio junto com a reforma trabalhista, né? Ali no governo Temer, não foi por acaso isso, uma complementa a outra. A reforma do ensino médio vem justamente para preparar adolescentes e jovens para um mercado de trabalho informal e precarizado, né? Então, tiram as matérias importantes, tiram coisas que podiam realmente engrandecer eles ali e vai colocar o projeto de vida, né? Inclusive, na escola que eu faço estágio, eu estava vendo lá a aula de projeto de vida, era basicamente responda, terceiro ano do ensino médio, responda 3 perguntas. Primeira pergunta, qual superpoder você gostaria de ter? Segunda pergunta, se você tivesse outro superpoder, qual seria? Terceira pergunta, como esse superpoder ajuda na sua vida? É isso que o terceiro ano do ensino médio está fazendo, e esses adolescentes vão fazer o Enem daqui a alguns meses. Então, essas matérias de brigadeiro caseiro, empreendedorismo, é isso. Né? Para preparar esses adolescentes para não serem ninguém, entre aspas, né? É foda falar isso, não serem ninguém na vida, mas... Sei lá, mano, para não terem um futuro de fato, tá ligado? Vão ser mão de obra barata. Tá ligado? Não vão crescer, não vão ter melhoras de vida como eles acreditam que vão ter, porque eles realmente acreditam que vão ficar milionários e vão ter uma Ferrari, vão ter uma mansão, porque o capitalismo vende isso para eles, o capitalismo gera esse desejo na cabeça deles, tá ligado? Então, por isso que eu falei que essa questão da batalha ideológica, do domínio ideológico, né? Porque vai piorando cada vez mais nossas condições de vida, mas ao mesmo tempo vai falando, não, tá ótimo, é isso aí, tá ficando cada vez melhor, e o povão vai comprando. Tá ligado? Enquanto isso, a gente fica sempre dentro das nossas bolhas, falando para nós mesmos, né? Então, claro, não estou falando, ninguém aqui faz nada lá fora. Não, né? Todo mundo aqui na mesa tá no sindicato, tá fazendo várias coisas, mas eu sei que tem muitas pessoas aí que não fazem nada, então a gente tem que fazer, entendeu? Vamos sair daqui, vamos se organizar, vamos procurar até os próprios movimentos que estão aqui mesmo, tá ligado? Se juntar com eles, tá ligado? O pessoal do Esquerda Diário faz um trampo bem foda lá na divulgação na internet, nessa batalha ideológica, né? Então, para eu concluir, né, eu vou citar até um exemplo aqui da minha própria família, né, que o Esquerda Diário estava lá na questão do fechamento da Proguaru, né, lá em Guarulhos, a minha mãe trampava na Proguaru, faxineira também, há quase 10 anos, e o prefeito de Guarulhos simplesmente fechou a empresa, demitiu 5.000 trabalhadores, né, o pessoal estava lá fortalecendo na luta, eu estava na luta, por causa da minha luta o prefeito me processou, então estou respondendo processo criminal aí por estar lutando contra o fechamento de uma empresa e a demissão dos trabalhadores que eram faxineiras, porteiros, zeladores, e o objetivo é isso, é fechar empresas para depois botar uma empresa privada, né, no lugar da Proguaru, que era mista, mas era mais pública, botam a empresa privada ali, os trabalhadores terceirizados, sem direitos, e é isso, o trator vai sendo passado aí, em cima de todo mundo, e aí volta naquilo que eu falei, enquanto isso, a mídia está lá falando que o desemprego é culpa da pandemia, sendo que foi uma ação do prefeito intencional, do prefeito dos vereadores, de fechar a empresa porque ele quis, demitir 5.000 pessoas porque eles quiseram durante a pandemia. Então, enfim, é isso, minha gente, a minha palavra final é essa aqui, vamos sair daqui e vamos trocar ideia com o povão aí, porque o bagulho tá feio, tá piorando cada vez mais. Né? As pessoas estão cada vez mais comprando essas ideias, e aí você vai ver, pega o Uber, o motorista tá lá falando que, se eu quiser ficar aqui dirigindo, eu já ouvi isso, tá ligado? Se eu quiser ficar aqui dirigindo 20 horas, eu consigo, e de boa, durmo 4 e tá suave. Que triste isso. É isso, a terceirização do trabalho na atualidade, basicamente é isso, é o próprio trabalhador pegando o chicote e chicoteando as próprias costas, não precisa mais de um patrão ali chicoteando ele, né? Essas ideias de empreendedorismo, etc. É o próprio trabalhador pegando o chicote ali e batendo nas próprias costas. Então, enfim, é isso, vamos lutar, e vamos lutar mesmo, porque o bagulho tá feio e a gente está muito atrasado e retrocedendo cada vez mais. E, enfim, né, todo apoio aí às trabalhadoras e trabalhadores aqui da USP, né, porque a gente também tem que olhar para a realidade que a gente está inserido, e se a gente está aqui dentro da USP, não tem como fechar os olhos para os trabalhadores daqui, né, como muitas pessoas às vezes até passam pelo trabalhador aí, não dá nenhum bom dia, uma boa tarde, e finge que não existe. Então, isso também não pode acontecer. Valeu! Obrigado, Chavoso. Pessoal, nós vamos passar agora para o professor Jorge Luiz Soutomaior, que é a última fala aqui do nosso ato lançamento. O professor Jorge Luiz Soutomaior é professor de Direito do Trabalho aqui na Faculdade de Direito, coordenador do GPTC e um dos principais articuladores desse manifesto. Professor Jorge. Muito
Obrigado, Pablito. Boa noite a todas, todos e todos. É uma honra estar aqui, né? E uma alegria, de certo modo, ver esse auditório cheio para discutir uma questão, né, tão fundamental. Eu queria inicialmente saudar o Sintusp, né, porque o Sintusp, o Sindicato dos Trabalhadores da USP, não de hoje, né, tem esta pauta da luta contra a terceirização e algumas conquistas já foram obtidas em razão desta pauta. O sindicato que não sei se sabem, chegou a ser processado e condenado, né, pelo fato de ter lutado contra ou em favor, melhor dizendo, em favor das trabalhadoras e trabalhadores terceirizados aqui na Universidade de São Paulo, né? Uma decisão judicial disse que o sindicato do Sintusp não poderia fazer isto e, enfim, foi condenado por isto, ou seja, por um ato de solidariedade de classe, né? E é isso que eu queria, é desse ponto que eu queria tocar, né? Porque de fato nós estamos falando contra a terceirização. Mas a terceirização, se nós pensarmos bem, ela é um eufemismo, né? Ela não existe em concreto. Não existe um terceiro, existe capital e trabalho, né? Esta figura intermediária é só para mascarar a realidade da exploração do trabalho do capital, do trabalho pelo capital, né? Então, quando nós ficamos falando de terceirização, é porque nós caímos na armadilha, né? A armadilha, inclusive, que é estratégica para dividir a classe trabalhadora, para que a classe trabalhadora não se identifique enquanto uma classe única, né? Mas como pessoas, trabalhadores que têm categorias diferentes, estratos diferentes, direitos diferentes. Ou seja, há uma espécie de hierarquização que se forma no seio da própria classe trabalhadora, que não se vê enquanto tal. A terceirização tem um papel fundamental para isto. E daí porque o manifesto começa, inclusive, né, por impulso do Gilga, Bruno Gilga, da Diana, né, também importante saudá-los, na perspectiva de mudar o rumo dessa história. A gente só pode mudar com a ação concreta, porque muito se fala, muito se diz, muitas abstrações já foram feitas do ponto de vista da organização produtiva, internacional, estruturação produtiva. A gente já sabe disso. Agora, como fazer para inibir isto, né? Qual o contraponto concreto? O contraponto concreto, né, precisa ser iniciado num aspecto específico. E iniciar lutando contra a terceirização é um fator fundamental para recuperar o conceito de classe e a própria consciência da classe trabalhadora. Daí porque quando eu vejo que o manifesto foi assinado por 5.000 pessoas, né, conseguiu atingir esta sala cheia, o primeiro passo já está sendo dado, mas é um passo muito inicial, é preciso ir para o concreto, né? E as falas que foram trazidas aqui pelas trabalhadoras, né, inclusive do vídeo, elas são candentes no sentido da necessidade, da urgência de que todas as pessoas que integram a classe trabalhadora, e a classe trabalhadora é muito mais ampla do que se imagina. A classe trabalhadora, na verdade, é todos aqueles que não detêm os meios de produção, né? Todo o resto, somos todos nós, né? Ninguém aqui é proprietário e dono da Ambev, né? Que eu imagino. Então somos todos classe trabalhadora. E daí porque nós temos que estar juntos com essas pessoas, mas não simplesmente por pena ou por solidariedade, porque isso diz respeito ao interesse de todos nós, porque a precarização de uns atinge e reforça a precarização de outros de uma forma crescente e recorrente. Por isso que nós estamos vendo ao longo de décadas, e não é de hoje que eu venho aqui nesse local falar desses aspectos, 20 anos talvez mais, é que a precarização de uns vai puxar outros, e assim tem sido sucessivamente, não há quem escape disso. Se não houver um movimento de reversão, de união, e que comece por esse aspecto específico. Se não fizermos isso, não há muita saída, é mais precarização. E é pesaroso, né, quando nós vemos nos discursos, se não fossem esses discursos que foram feitos aqui, poderiam ser outros discursos que seriam
da classe trabalhadora organizada ou de parcela institucionalizada que seriam reforço, né, da precarização, da terceirização, de certo modo, porque ainda se preserva em boa parte da classe trabalhadora a ideia de manutenção dos seus, não vou dizer privilégios, mas dos seus direitos a mais, vamos dizer assim, né? E é preciso que a classe trabalhadora dê este salto para encarar como integrante da classe trabalhadora e se integrar nas lutas dessas outras pessoas, também terceirizadas, terceirizados, mas também desempregados, informais, né? Entregadores de iFood, motoristas de Uber, ou seja, trabalhadores por plataforma, os youtubers, enfim, tantas pessoas. É preciso que as lutas sejam integradas, porque se não houver integralização com a luta dos professores, mas que os professores também não se integrem depois na luta dos terceirizados e por aí afora, se não houver esta integração, pode até haver alguma vitória ali ou aqui, numa luta de uma categoria mais organizada, mas é uma luta pequena e efêmera, que em pouco tempo se perde e, ao mesmo tempo, alimenta e favorece, naturaliza e legitima o sofrimento de milhões de pessoas. Na verdade, nós não estamos vivendo um momento que a gente possa dizer, olha, estamos apenas precisando de apenas pequenas correções no mundo do trabalho. Nós precisamos de corrigir tudo, né? São milhões de pessoas sofrendo. Algumas poucas com alguns direitos que são, infelizmente, chamados de privilégio, mas não somos contra os direitos dessas pessoas. Mas é preciso que todo mundo esteja integrado num movimento que supere isto. E eu acho que a superação não será apenas conquistas de direitos, né? Será muito mais que isso, e deve ser. Mas se nós não conseguirmos efetivamente, aqui na Universidade de São Paulo, a partir deste movimento, que as trabalhadoras terceirizadas usem o BUSP, que revolução nós podemos pensar? Muito obrigado. Muito obrigado, Jorge. Pessoal, queria aproveitar aqui só esse finalzinho, como parte da coordenação da Secretaria de Negras e Negros do Sintusp, também me somar e dizer que essa batalha contra a terceirização e a precarização do trabalho, pessoal, é também uma batalha fundamental contra o racismo aqui no nosso país. O Brasil é o último país do mundo a abolir a escravidão, é o país que mais trouxe negras e negros escravizados para cá. Foram mais de 5 milhões de negras e negros trazidos para cá, e a continuidade da escravidão se expressa no trabalho precário, no trabalho terceirizado, que aqui no nosso país tem rosto de mulheres negras e nordestinas. No final da década de 50 ficou conhecida uma atitude da Rosa Parks, que foi se recusar a dar o seu lugar para um homem branco, para enfrentar as leis de segregação racial naquele país, né? Depois de muitas lutas dos negros nos Estados Unidos e em todo o mundo, a classe dominante, reconhecendo essa força, né, foi obrigada a fazer algumas concessões parciais, na verdade, arrancadas através da luta do movimento negro, da classe trabalhadora, da juventude, como direito ao voto, contra a segregação racial que vivia naquele país, né, e alguns outros direitos. Nos últimos anos, a gente viu, inclusive, né, se avançar na conquista de demandas como as ações afirmativas. Mas a gente não pode perder de vista, gente, que ao mesmo tempo em que se avançou em medidas como essas, a burguesia em nível internacional avançou num ataque profundo, numa divisão estrutural e estratégica da nossa classe, que é a terceirização, impondo, também através do racismo e do machismo, na sua combinação com o capitalismo, uma superexploração maior desses setores da classe trabalhadora. E como disse o Jorge agora, o Marx no século XIX dizia: o trabalho de pele branca não pode se libertar onde o trabalho de pele negra for marcado a fogo. Dito de outra maneira, para a nossa realidade de hoje, nós poderíamos dizer que se a gente não enfrentar a luta contra a terceirização e a precarização do trabalho e pela unidade da classe trabalhadora entre homens e mulheres, negros e brancos, nativos e imigrantes, é impossível avançar
pela emancipação do conjunto da classe trabalhadora e pelo fim dessa sociedade de escravização assalariada que é o capitalismo. Então, queria encerrar chamando o pessoal que não conhece a conhecer os exemplos também internacionais que tem de luta contra a terceirização e a precarização, como fizeram, por exemplo, os estudantes na África do Sul, que a partir de uma luta que era contra uma imagem do colonialismo na entrada da Universidade do Cabo, fizeram um grande movimento aliado aos trabalhadores, derrubaram essa imagem do imperialismo na Universidade do Cabo, não à toa, na África do Sul, um país onde prevaleceu durante décadas o apartheid, e avançaram, inclusive, na sua luta para impor, com a força da mobilização, a efetivação dos trabalhadores terceirizados, sem a necessidade de concurso público, que é parte da nossa luta, assim como foi dito, pela luta por iguais direitos, iguais salários, começando pelo direito ao BUSP. Assim como a luta da juventude nos Estados Unidos, que está fundando sindicatos dentro das maiores empresas que mantêm o trabalho precário, como são a Amazon, a Starbucks, etc. Esse ato aqui certamente é um grão de areia nessa luta que a gente espera que seja muito maior para enfrentar todas as medidas que alastram a terceirização, como é o arcabouço fiscal que está sendo aprovado em nível nacional. Isso aprofunda a terceirização em escala nacional. Por isso, enfrentar a terceirização passa por revogar as reformas, enfrentar o arcabouço fiscal, chamar as grandes centrais sindicais a não regulamentar a terceirização, mas a convocar a classe trabalhadora, a UNE a convocar os estudantes, organizando os locais de trabalho, por um dia nacional de paralisação, construído nos locais de trabalho para derrotar o arcabouço fiscal, revogar as reformas e assim também combater o machismo, o racismo e a superexploração capitalista. Queria agradecer mais uma vez as falas de todos e todas aqui que estão convidados na mesa, fizeram falas impressionantes, agradecer a presença de todo mundo aqui, chamar todo mundo, pessoal, a impulsionar o manifesto. Como eu falei, tem cópias, a gente está chamando o pessoal a pegar os manifestos para levar para os locais de trabalho. Essas mais de 5.000 assinaturas são uma parte, porque as outras a gente sabe que ainda estão correndo, nem todas as folhas que estão correndo nos setores, nos locais de trabalho chegaram, então a gente não pôde contabilizar tudo, mas queremos chamar todo mundo a dar continuidade a essa campanha. Dia 27 agora, semana que vem, tem um ato marcado na frente da reitoria, ao 12:30, onde o Sintusp vai estar presente, estamos chamando os estudantes, onde uma das pautas que nós vamos levar para a reitoria é justamente o direito às trabalhadoras terceirizadas terem acesso ao BUSP. Então, queria convidar todo mundo para esse ato também, agradecer mais uma vez a presença de todo mundo, da diretoria do Sintusp, está aqui quase inteira, eu não citei todo mundo, mas está Reinaldo, Rosane, enfim, outros companheiros do CDB, Marcelo, Vera, Adriano, Babi, vários companheiros aqui, Nelly, Solange, que eu já tinha citado, aqui, e é muito importante que um sindicato como o nosso esteja à frente dessa luta.